Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da partida de hoje entre Vélez e Fortaleza. Vale vaga nas quartas de final da Taça Libertadores da América. Na primeira partida, na ida, um 0-0 no Castelão. E o Leão joga hoje por uma vitória para garantir a vaga nas quartas, ou na pior das hipóteses aí, empatar e vencer nos pênaltis. O ideal é vencer no tempo normal, né? Mas futebol é dentro de campo, é jogado, são 11 contra 11. Nesse vídeo vamos trazer a Renata Fã, o Cicinho, falando sobre a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão, do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto para falar mais da partida. Ficar na Libertadores. No meu coração. A situação está delicada, mas o tempo também é curto para lamentações. Virar a chave é preciso para pensar no próximo duelo. Defensivo, pressionar a bola. O meu plano é o treino de amanhã, o treino de segunda-feira e o jogo com o Vélez. Serão os últimos 90 minutos das oitavas da Copa Libertadores, em que o empate no primeiro jogo deixou o resultado dessa forma, em aberto, com ambas as equipes sem vantagem no placar, mas com a vantagem para o lado dos hermanos de jogar em casa. A preparação para essa partida foi feita toda longe de casa. Começou no Rio de Janeiro e terminou em Buenos Aires, onde o elenco tricolor realizou seu treino de apronto na Casa Amarilla, no CT do Boca Juniors, onde o técnico Renato Paiva pensou na sua estratégia de jogo, tendo em conta os seus desfalques. São eles o atacante Moisés, o goleiro Breno, o zagueiro Kusevich e os meias Matheus Pereira e Pochettino, que estão no departamento médico. É quase 50% de uma equipa que tem vindo a jogar consecutivamente como titulares. A dúvida fica por conta do atacante Marinho, que esteve sob os cuidados do DM tricolor. Desfalcou na rodada passada, mas que está junto da delegação. Assim, a equipe titular de Renato Paiva deverá ser Elton Leite no gol, na linha defensiva Mancuso, Brits, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Martínez e Luca Prior no meio-campo, e no setor ofensivo Herrera ou Marinho, Daverson e Breno Lopes. Ainda que a fase do Fortaleza seja ruim, os números da equipe argentina em casa não são dos melhores. O Vélez só venceu 43% das partidas disputadas como mandante, o que dá esperança ao torcedor tricolor. Ainda por cima, com a oportunidade de fazermos história e passar às quartas de final, coisa que nunca aconteceu no Fortaleza. Tentar fazer história na Libertadores, o treinador português não abriu mão. Para isso, precisa de um resultado positivo em um momento em que as vitórias não estão vindo. Agora é a vez do Fortaleza, Libertadores. É um time que gera muitas desconfianças no seu torcedor. O Renato Paiva não consegue vencer uma, depois não mais. Então tem uma sequência ruim de resultados e agora precisa vencer até para poder se classificar e seguir na competição. Edu, o Fortaleza para você é favorito? Renata, infelizmente não é. Se fosse anos atrás, com certeza seria favorito, porque a gente via o processo do Fortaleza, o que o Fortaleza vinha apresentando dentro de campo, só que infelizmente nesse momento o Fortaleza não está jogando bem, não está vivendo um grande momento, vem de várias derrotas, né, no Campeonato Brasileiro, e isso acaba também dificultando com que os atletas entrem confiantes dentro do campo. Então o Renato Paiva está tendo muita dificuldade de encaixar a sua equipe, principalmente com as lesões e também cartões. E isso acaba também dificultando de você ter um time ideal. E eu vou ser bem sincero, Renata, me perdoe o torcedor de Fortaleza, foque no Campeonato Brasileiro, que é a grande esperança do Fortaleza permanecer na Série A do Brasileiro. Porque Libertadores, ok, pode até passar do Vélez, seria legal. Mas e aí, depois mais para frente? O seu calendário. Então, na minha opinião, humilde opinião, foca no Campeonato Brasileiro para que o Fortaleza saia dessa situação. Cicinho, como é que você vê o Fortaleza para essa partida diante do Vélez na casa do adversário?
Não é o argentino mais tradicional, perdeu o Montoro, que é um jogador que reforçou muito bem o Botafogo, mas é uma equipe que vai vender caro tudo que vai fazer hoje. O Fortaleza tem uma grande equipe, tem grandes jogadores, mas não vive um bom momento, né? Então, assim, uma vitória na Libertadores pode sim também trazer uma tranquilidade maior para a sequência do Campeonato Brasileiro. É sempre bom estar ganhando. Uma derrota também pode trazer uma pressão sobre os jogadores. Então, esse momento que o Fortaleza está vivendo, a cabeça dos jogadores é o quê? É de conquistar a vitória. Então, é concentrar na partida, tem condições de ganhar sim do Vélez e depois lá para frente é de se pensar. Mas que o Fortaleza precisa juntar aí os cacos, porque todos os torcedores, né, esperavam que a saída do Vojvoda fosse melhorar. E não foi isso que viu, né? Ainda vê um Fortaleza sem uma equipe base, né, trocando muitos jogadores, mas que a prioridade, acredito que seja o Campeonato Brasileiro, isso sem sombra de dúvida. Mas se tratando de Libertadores, uma vitória pode dar moral para a sequência também das competições. Ronaldão, Fortaleza para você passa? Eu vou dar um recado duro aqui agora. Pro Marinho, pro Pikachu, pro Davidson. É o momento de vocês jogarem bola. Eu tô vendo o Marinho jogando de lateral, irmão. Chega no treinador e fala, treinador, meu negócio é lá na frente, espetando os caras, pedalando e chutando no gol. Agora você tem que ter personalidade. Cadê a personalidade de vocês? Só na hora de receber? Vocês vão ficar bravos comigo, não tô nem aí. A torcida vai estar com vocês aí. O Davidson põe a mão na perninha toda hora. Não, faz gol, filho. Depois você comemora do jeito que você quiser. Então, Pikachu, Marinho, o Davidson, vamos lá, gente. É com vocês agora aí. A torcida tá com vocês, pô. Então esse é o recado levinho, vai. Não foi nem pesado, levinho que eu tô dando pra vocês. Vai pra frente, Marinho, com essa bola, velho. Você não é lateral, velho. Pronto, desculpa, Renato. Passou da hora do Fortaleza reagir na temporada. Libertadores também pro São Paulo. Acompanha a partida hoje, tem linha de passe, tem Sport Center e tomara que com vitória do Fortaleza, o que não tem sido fácil fora de casa pro Lion, hein, Marra? Não tem, Bruno, é verdade. Prazer estar com você de volta, agora já em outro período, né, à tarde. Alerta laranja de chuva, tempestade, ventos, inclusive agora já, Bruno, para a hora do jogo. Esse é mais um desafio do Fortaleza. Não tem sido fácil, o Fortaleza trocou de técnico, o Fortaleza tem trocado de talvez até identidade. No início da temporada, Bruno, lembra da gente batendo papo aí no Sport Center? Falando sobre um time que marcava, mas não roubava a bola de ninguém, que não fazia falta, que não dava carrinho. Esses números têm melhorado. O Fortaleza hoje faz mais interceptações, faz mais desarmes. Só que é o seguinte, ainda falta muita coisa. E quando você observa na formação, no 11, ele muda muito de um jogo para o outro. Então são poucos jogadores que hoje você, a Mari, o Jailson, que a gente faz. Essa é a base, esse é o esqueleto do Fortaleza. Hoje não tem. Eu normalmente caracterizo o esqueleto como 5, 6 jogadores. Hoje você vai falar de 3 ou 4. Você vai falar do Kusevich, que não joga, que está fora, né, por contusão. Você vai falar ou do Rossetto ou do Lucas Sacha. O Rossetto está fora, foi expulso. E você vai falar do Breno Lopes. Os outros variam muito. E com todos esses desafios, o Renato Paiva hoje, contra um Vélez mais equilibrado, inclusive mais equilibrado defensivamente, o que é um problema, né, para o Fortaleza, o Renato Paiva vai ter que dar um jeito. Aí tem a pegadinha, Bruno. Vai ter que dar um jeito de fazer o que fez contra o Paris Saint-Germain pelo Botafogo. Quando o Savarino baixava e fechava o lado esquerdo. Quando o Arthur baixava e fechava o lado direito. Quando o Igor Jesus baixava e fechava também por dentro. E ali o Paris Saint-Germain teve muita dificuldade, o John teve uma noite muito inspirada e acabou que o Igor Jesus fez 1-0 para o Botafogo. Talvez seja esse o desafio, levar o jogo até os pênaltis. Bom, não sei o que você e os colegas pensam. Pois é um dos desafios mesmo, Marra, mas o Marra estava citando, né, essa história aí da espinha dorsal do time, e antes a gente está vendo o Vélez, né, em casa e o Fortaleza fora. Então o aproveitamento do Vélez em casa, como o Marra falou, é de 50%, mas vem de uma sequência positiva, né, desses últimos 6 jogos. E o Fortaleza, olha só, fora de casa, a última vitória foi no primeiro semestre, ainda em fevereiro. Então faz aí também bastante tempo. O Marra estava citando esses jogadores, né? Bruno. Oi, Marra.
Rapidinho, só para trazer ainda um pouco mais de informação para essa melhora do sistema defensivo do Vélez. Nos últimos 8 jogos, o Vélez sofreu 3 gols, 2 de pênalti. Então o time tem, até variando os zagueiros, o time tem melhorado. Olha aí, os 2 de pênalti nos últimos 6 jogos. Então o Marra falou desses jogadores, né, garantidos. E não tem, assim, nenhum daqueles que a gente se acostumou a ver no Fortaleza. A começar pelo gol, né? E é uma discussão que o Marra já propõe, que era o João Ricardo. Aí você pensava no Fortaleza, você pensava no Pikachu, você pensava no... O próprio Tinga. No Tinga, exato. Pelo lado direito. O Pochettino, o Lucero, o Moisés, né? Nenhum desses caras Moisés, coitado do Moisés. O Moisés ainda tá machucado por causa do empurrão do Davidson, cara. Você sabe que um cara mandou pra mim esse dia, isso daí, a temporada do Fortaleza começou a desandar naquele lance. Que o Moisés fez um golaço. E o Davidson foi comemorar. Foi comemorar, empurrou o Moisés. Não valeu o gol. E o gol foi anulado. O gol foi anulado. E o gol foi anulado. Desde então, tudo passou a dar errado na vida do Fortaleza. Mas, como a gente está falando, teve muita mudança na equipe, né, Mari? Gente que chegou e já saiu. O Paul Fernandes, o Davi Luiz. Sim. Rolou um erro. O Marra, inclusive, o Marra estava aqui com a gente no sofazinho ainda, né? E ele pode trazer ainda melhor pra gente, já que está acompanhando Fortaleza, né, Marra? Beijo, hein? Enfim, sobre a questão da avaliação do mercado do Fortaleza no início do ano. O mercado do Fortaleza já tinha um time muito experiente. Isso não é novidade, a gente já está falando isso aqui há bastante tempo. Já tinha um time experiente e não rolou essa renovação. Não teve troca, não teve mudança ali na questão das contratações. O Paul Fernandes fechou antes do final da temporada passada. Sim, sim. Já tinha um acerto com o Paul Fernandes, teve a questão do Davi Luiz saindo do Flamengo. Então, enfim, o Marra também pode trazer para a gente essa questão do mercado, porque o Fortaleza precisava rejuvenescer a sua equipe e não é nenhuma novidade. Sim. Ô Jailson, eu conversei com o Marcelo Paz ainda logo depois daquele, me lembra aqui, Fortaleza e Racing e Fortaleza. E ele falou, é algo que foi detectado pela inteligência do clube. E a primeira contratação foi o Matheus Pereira, que está machucado, né? Ex-Corinthians, que está machucado. Assim, é um pouco de renovação, porque o Matheus Pereira tem 26, 27 anos. Antes, o time tinha... Penharol, vai ter jogo do Penharol aqui também, contra o Racing. Antes o time tinha média de 31, 32 anos. O time tem entrado em campo agora com 29 anos. Tem o menor problema. Assim, aqui não tem um etarismo, né? Assim, não é essa a questão. A questão é preciso ter muito fôlego para Campeonato Brasileiro, para as disputas, e o Fortaleza ainda tem mais. Só para você ter uma ideia, né, Jailson, até ajudando. O Vélez tem 31 jogos no ano. Isso, bom, né? Tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Cearense, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, só aí tem 38. Então, assim, é preciso ter um elenco mais novo. Mas esse já não é um problema para hoje, né? O problema para hoje é assim, vai com o que tem. E talvez seja aquele jogo... Sabe o que o torcedor tem que acreditar? Naquele jogo de exceção da característica da competição. Esse é um mata-mata de Libertadores, é possibilidade de quartas de final. Mas isso é abstrato, né? Aquela história do jogo épico, Mari. Não, total. Mas é que assim, não é nem só sobre o torcedor acreditar. Eu acho que o momento do Fortaleza, ele é tão diferente, com várias rupturas, começar pelo Vojvoda, um time que não estava mais correspondendo com ele mesmo, essa coisa que foi se perdendo, a despedida que foi se aproximando, que a gente vê, por exemplo, a gente já estava falando sobre isso ainda com o Vojvoda, né? Os jogadores com dificuldade de mobilização em alguns jogos. Teve um jogo, não me lembro quando... Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, que você vê que o jogador não chegava para dividir, o jogador... Estava acontecendo alguma coisa ali e a identificação foi de que deveria mudar o trabalho. Alguns jogadores saíram, o treinador, enfim. Mas a gente vê ainda que essa atmosfera permanece. O torcedor não compareceu como costumava comparecer agora. No último jogo. Menor público. O time jogou muito mal. Assim, o Fortaleza, então, além de apresentar essas dificuldades, melhora em alguns aspectos, enfim... Tem um trabalho chegando, novo, mas acho que é uma mudança de clima ali que tá acontecendo. Então, eu não sei nem se essa coisa do o torcedor ele tem que se apegar a isso.
Acho que o torcedor ele ainda não está conseguindo engatar um novo Fortaleza, sabe? Ô Marra, não tem, né? E que era uma das forças também do time, né? Exatamente. A gente falou do gol, você na primeira hora também falou. Como é que tá essa disputa? Porque o Elton Leite deve ser o titular, é isso? Eu gostava muito do João Ricardo. Eu adoro o João Ricardo. Desde a época do América. Eu adoro o João Ricardo. Eu não sei se... Sim, eu também. Mas tem a questão da contusão, né? E aí chega o Elton, aí tem o Vinícius também, né? Silvestre nessa conversa. Como é que tá essa disputa? Sim. As informações que a gente tem é que vai jogar o Elton. Elton Leite, filho do grande João Leite, né? O Elton entrou bem, né? Dá segurança. Só que para mim, Bruno, assim, é uma questão de liderança em momentos importantes. Sabe aquele momento que você não pode ter um pouquinho de distração? O João Ricardo passa isso para os jogadores que estão à frente dele. Sabe a jogada de bola parada? A orientação do João Ricardo é uma orientação que os caras estão mais acostumados. Eles estão mais acostumados a ouvir a voz do João Ricardo. Parece que ele está liberado, que ele tem condições de jogo, e parece que o Renato Paiva fez a opção pelo Elton. A gente vai confirmar isso só hoje à noite. Não é aqui uma crítica ao Elton. Eu acho o Elton um bom goleiro. Mas eu gosto, assim, aquelas coisas assim. Um jogador que tem mais identificação, um jogador que tem mais liderança, um jogador que teve numa final de Sul-Americana, um jogador que teve momentos decisivos de Libertadores, de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse histórico faz diferença. Talvez não faça para o Renato Paiva, que está conhecendo agora melhor o elenco. Talvez ele tenha ficado encantado com algumas situações do Elton. E é uma decisão. E ele está lá para decidir. A gente está aqui para opinar. Ele está lá para decidir. Tudo leva a crer que vai jogar o Elton Leite hoje. Muitas dúvidas a partir daí. De quem vai ser o lateral direito, se vai ser o Eros Mancuso, se vai ser o Tinga, quem vai ser o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, o Everson, o Pacheco tem jogado bem menos, né? De quem vai ser dupla de zaga, quem fica à frente, quem fica do lado do Lucas Sacha, deve ser o Martínez. Mas e a partir daí? Pikachu pela direita, Marinho pela direita, José Herrera pela direita, Breno Lopes fica. Quem fica no comando do ataque? É Daverson, é o Lucero? Muitas dúvidas, Bruno. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Vélez e Fortaleza, partida difícil lá na Argentina, é sempre difícil jogar lá, mas vamos torcer aí pro Lion conseguir um bom resultado, principalmente a classificação. Agora deixa eu trazer aqui o campinho da Band, né? Campinho da Bandeirantes, que eles colocaram aí que deve ser o time do Fortaleza. Elton Leite no gol, Mancuso, Brits, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Luca Prior, Lucas Sacha e Martínez, Herrera ou Marinho, Breno Lopes e Daverson, uma provável escalação aí do Fortaleza, do técnico Renato Paiva aí. Renato Paiva que não mostrou até agora para que veio, né? Porque Fortaleza tirou o Vojvoda, estava naquele momento difícil segurar, só que trouxe o Renato Paiva e o time continua jogando mal, o time não engrenou. Vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Então essas foram as últimas notícias e informações. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos torcer para o Leão para a gente trazer o pós-jogo logo mais aqui no nosso canal RB Futebol.